Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o Dia Nacional do Cabeleireiro. Parabéns e muito obrigada por nos deixarem ainda mais bonitos. E um abraço bem especial para o nosso amigo Hugo, da Hugo Beauty. Nosso assunto de hoje é saúde e o tema é Janeiro Branco, mês da saúde mental. Quem está conosco é a doutora Camila Terra, psicóloga e professora de pós-graduação. Seja bem-vinda! Boa noite aos telespectadores, Amanda, ao João. É um prazer muito grande estar aqui nessa casa, afinal eu sou filha da Ubra, né? Me formei aqui, eu estava comentando o quanto estou satisfeita e orgulhosa de estar aqui agora na TV da Ubra. Então, seja bem-vinda novamente. Bem-vinda, Camila. Janeiro Branco é uma campanha brasileira iniciada em 2014 para chamar a atenção para o tema da saúde mental. Até porque neste mês as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano. Muito obrigada, então, Camila, pela tua presença aqui no Papo Certo. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, e é reprisado às 7h30 da manhã. Nosso WhatsApp e redes sociais aparecem na tela. Nos envie sua pergunta ou comentário que vamos ler e a doutora Camila responder aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Começando o nosso primeiro bloco, eu quero te lembrar que nosso programa também está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook. Bom, vamos para a primeira pergunta. Doutora Camila, o que é o Janeiro Branco? Então, o Janeiro Branco, ele foi uma campanha feita em 2014 pelo psicólogo mineiro Leonardo Abraão, tá? E porque estava tendo um pico muito alto de ansiedade. E aí ele fez essa campanha, e essa campanha tomou uma proporção nacional, devido as pessoas tentarem, né, tanto psicólogos quanto psiquiatras e as pessoas todas da área da saúde, tentar lembrar e conscientizar sobre a importância da saúde mental. Sabemos então que foi através da ansiedade das pessoas, mas como que a campanha em si começou, doutora? Então, ela começou juntamente, né, como eu falei, a partir dessa necessidade, porque hoje a gente vive com mais de 360 milhões de pessoas com algum tipo de doença mental. No Brasil, nós temos 86% das pessoas com algum tipo de transtorno mental, né, acometidas. E o que são esses transtornos mentais? São ansiedade, a própria depressão. Então, a gente teve, né, a área da saúde, da psicologia, psicólogos, enfim, resolveu montar, né, lá em janeiro de 2014, essa campanha trazendo o foco para a saúde mental. Por que o mês de janeiro?
né? Janeiro, por ser o início do ano, ter o momento do start, é quando as pessoas param, finalizaram o ano e começam a fazer as suas reflexões e conclusões para o próximo ano. Então, para lembrar as pessoas e conscientizar da importância da saúde mental durante todo o ano, né? Então, assim, nessas conclusões e nessas reflexões, às vezes tem coisas positivas e às vezes tem coisas negativas. Por isso se achou mais adequado ficar no janeiro e com o branco, né? Porque o branco também, né? O branco, justamente por ser uma página em branco em que a pessoa é autora da sua vida, para mostrar que ela pode reescrever a sua história desde quando ela começar, né, a ter o seu autoconhecimento e poder saber o que ela quer ou não para a sua vida. Hoje eu sou o único que não está de branco na bancada, que hoje eu falhei na minha roupa hoje. Mas, doutora, então, qual a importância então dessa conscientização? A importância da conscientização é justamente porque o transtorno mental, a doença mental, ou não necessariamente já um transtorno instalado, mas, como eu falei, tem um número muito significativo de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 bilhão de pessoas no mundo são acometidas por algum transtorno mental. É muita gente. E com o advento da pandemia, nós tivemos um aumento expressivo nesses números. Então, a importância principal é de alertar as pessoas para que elas olhem para a saúde mental, de que a gente possa falar sobre isso de uma forma leve, de uma forma como é uma doença também, porque existe muitos mitos e muitos tabus da doença mental. Então, a gente fala da doença física e esquece que nós somos um todo biopsicossocial e mental. Claro que tu já trouxe para a gente alguns exemplos, mas os principais objetivos da campanha Redução de Números? Os principais objetivos não tá necessariamente na redução dos números. Claro que sim, né? Mas é poder falar sobre a saúde mental. O foco é a prevenção, né? Então, assim, é poder trazer, é muito mais amplo do que só a saúde, é poder as pessoas poderem se conectar. Os principais objetivos estão focados assim, da pessoa parar e pensar na sua vida. Então, pensar no seu propósito de vida, pensar no tipo de relacionamento que ela tem ao seu redor. Esses relacionamentos são felizes, não são felizes, tu está convivendo com pessoas tóxicas ou não. Tu poder montar os teus propósitos, né, de uma forma atingível. É tu poder entender, ter o teu autoconhecimento e poder identificar caso tu tenha algum tipo de pensamento ou algum tipo de desequilíbrio emocional. Eu noto que algumas vezes as pessoas ou a sociedade tenta minimizar os problemas mentais e às vezes falam que é uma besteirinha, né? Que a pessoa está se fazendo e no fim é uma questão muito séria de saúde pública, né? Com certeza. A saúde mental, ela é uma questão de saúde pública, sim, né? Tanto que essa campanha, inclusive, visa fomentar, e vocês aqui do Papo Certo, Amanda, João, estão de parabéns por trazerem esse tema em pauta no mês de janeiro, super propício, né? Para que as pessoas possam falar abertamente sobre isso. Existe ainda muito estigmatização, muitos rótulos em relação à doença mental. E a doença mental, como eu falei, 86% dos brasileiros hoje são acometidos por algum tipo de transtorno mental. Então, quero dizer que do nosso lado a gente tem alguém, se a gente já não teve algum tipo de transtorno, né? Porque os principais transtornos, tipo depressão, ansiedade, já fazem parte, né, do dia a dia. A gente já sempre está ouvindo falar, alguém está com depressão, a pessoa está com ansiedade. O Brasil hoje é o país mais ansioso, está entre os países mais ansiosos do mundo, segundo pesquisas. Então, assim, é realmente muito importante e principalmente, né, da gente poder tratar essa mente, porque isso incapacita a pessoa dela fazer coisas normais do seu dia a dia. Doutora, e quais são os principais perigos de não ter uma mente saudável? Os principais perigos a gente vê diariamente, né? A gente vê um número alto de suicídios, né? A gente vê pessoas que estão paralisadas em casa,
que estão em isolamento social. E também é importante trazer, João, que no Brasil, hoje, a terceira causa de afastamento no trabalho é em decorrência de transtornos mentais. Então, é algo que tira o indivíduo do seu cenário, da sua vida. Ele tira essa pessoa do convívio com outras pessoas. Ela afasta as pessoas do seu ambiente de trabalho. Então, realmente, é muito importante a gente dar essa atenção. Falando sobre isso, eu queria te pedir a gentileza, doutora, de nos citar, então, algumas formas que as pessoas podem fazer para cuidar melhor da sua saúde mental. Principal, né, gente, para a pessoa cuidar da saúde é ter o autoconhecimento. Ela parar e começar a pensar em si. Quem hoje, dos nossos telespectadores, que para no final do dia ou no início do dia para prestar atenção no seu sentimento, na sua emoção, no que está sentindo. As pessoas, infelizmente, não param. Elas vivem, não prestam atenção nos seus sentimentos, elas vivem, como eu falo nos treinamentos às vezes, vive no rodão, acorda porque acorda, dorme porque dorme e faz tudo no automático. Então as pessoas não conseguem parar e pensar em si, respirar. Então, voltando à tua pergunta, quais eram as dicas, as formas de cuidar da saúde mental? Autoconhecimento, meditação, a pessoa começar a fazer a prática da meditação, buscar sim atendimento psicológico, ou atendimento terapêutico, não só com psicólogo, psiquiatra, ou enfim, né, dar atenção para a sua vida, se colocar no tempo presente, né? As pessoas às vezes esquecem de viver o hoje, vivem só pensando no passado, naquele tempo, aquele tempo que era bom, e acabam sendo saudosistas e causando uma melancolia em relação a esse saudosismo e não vivendo hoje, ou muito ansiosas, preocupadas com o amanhã, né? Só preocupadas com o futuro, com o amanhã esquecem de viver o hoje. Então, a pessoa estar no tempo presente, cuidar da sua alimentação, praticar algum exercício, alguma atividade física, sim, é super importante para todos, né? Tanto para a saúde física quanto a saúde mental. Ter uma rede de apoio, assim, tipo, convívio. O ser humano é um ser social. Então, é importante tu te dedicar, ter momentos de passear com os amigos, de permitir, né, ter esses momentos de equilíbrio, né? Doutora, aquele futebol, aquele shopping com os amigos ajuda? É recomendável? Claro que sim, aquele futebol, aquela série, né, que tu vai assistir, aquele filme que tu vai assistir, todas as coisas que te fazem, te dão prazer, né? Estar com os amigos, sair, fazer um esporte, ter um animal de estimação também é algo muito saudável. Então, tem várias dicas importantes, né, que as pessoas podem fazer e que isso não tem custo. Que ela pode fazer pequenos ajustes no seu dia a dia para tornar a sua vida mais saudável. Doutora, e como a gente faz essa detecção de algum transtorno mental? Quais são os sinais? Principalmente, né? Tudo que é em excesso, inclusive, aproveitando o gancho, o tema deste ano do Janeiro Branco é o equilíbrio, estar em equilíbrio, né? Então, assim, a importância das pessoas terem um equilíbrio. A saúde mental, ela está relacionada com a intensidade, com a frequência e a duração com que determinados sintomas ocorrem. E o quanto isso impacta na tua vida pessoal ou na vida das pessoas ao teu redor. Por exemplo, quando a pessoa tem um surto psicótico, ela não se dá conta que ela está em surto, mas isso impacta o entorno dela, consegue verificar que ela está. A pessoa que tem um transtorno obsessivo-compulsivo, um TOC, inclusive em Porto Alegre vai ter agora uma peça que fala sobre o TOC, começa agora, não sei, eu vi alguma reportagem sobre isso, e eu acho que é bem legal porque também desmistifica e mostra que muita gente tem e é uma coisa, né, da gente poder falar sobre. Então, a pessoa que tem TOC, ela chega atrasada no trabalho, ela não consegue trabalhar porque ela
ela se atrasa, ela vai verificar quantas vezes ela fechou a porta de casa, ela sobe no elevador, desce, vai lá para ver se fechou de novo. Então, começa a incapacitar ela de fazer coisas do seu dia a dia, coisas normais do seu dia a dia. Aí é um sinal de alerta. Quando a pessoa começa a ter pensamentos negativos, a pessoa começa a pensar só coisas ruins, começa a atrair, na verdade não é atrair, né? É o que eu digo, foca na solução e não no problema quando a gente tem. É importante das pessoas poderem ver, quando ela começa a ficar com esses pensamentos, achar que o mundo todo está perseguindo ela, né? Ou não tem vontade, ou perdeu a vontade de acordar, perdeu a vontade de ir no trabalho, perdeu a vontade de se arrumar, não quer sair de casa, começa a ter um isolamento. Então, são sinais importantes de alerta para a pessoa e para as pessoas na sua volta, quando se dão conta que está tendo esse tipo de atitude ao seu redor. E assim, doutora, as atitudes em caso da doença ou do transtorno mental, atitudes imediatas para começar um tratamento. Perfeito. Se a pessoa detectou porque assim, que ela precisa de ajuda. Que ela precisa de ajuda. Ela vai detectar que ela precisa de ajuda de acordo com essa intensidade, frequência e duração. Porque o que eu disse antes, né? Todo mundo tem algum tipo de pensamento ruim às vezes, todo mundo às vezes está cansado, é desmotivado. Às vezes acontece, nem sempre ela vai estar 100% bem. Então, por isso que ela detectou que está com transtorno, né? Que ela está incapacitada de fazer ações no seu dia a dia. Ela tem que procurar ajuda. É importantíssimo ela procurar ajuda. Se ela não o fizer, se ela estiver tão incapacitada que ela não consegue procurar ajuda, que as pessoas ao seu redor busquem ajuda, e ajuda especializada. Não é só conversar, ela precisa de ajuda especializada. Doutora, a última pergunta antes do intervalo, né? Qual a importância de ter uma rede de apoio? A importância é fundamental, justamente isso que eu acabei de falar. Se a pessoa não tem essa capacidade de detectar que ela está tendo um transtorno, ou se ela já foi detectada e tem um transtorno, ter uma rede de apoio, pessoas à sua volta, né, estar sendo assistida por profissionais qualificados, ter a família, amigos, todo mundo que dê suporte, vai fazer toda a diferença. E ela se dar conta que ela tem um transtorno, é o que eu digo para os meus pacientes, é 90% do caminho andado, é a pessoa reconhecer que ela necessita de ajuda. O nosso papo está muito bom, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos em 30 segundinhos. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Venha nos seguir nas redes sociais e nos enviem suas perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Está conosco hoje a doutora Camila Terra, psicóloga, falando sobre o Janeiro Branco, mês de cuidados especiais com a saúde mental. Doutora, eu gostaria de saber se há algum dado sobre o crescimento do percentual de suicídios em janeiro. Na verdade, não há, que eu saiba, de aumento de suicídio em janeiro. O que há, e por isso que a campanha foi escolhida para ser Janeiro Branco, é porque janeiro é o momento em que as pessoas fazem essas reflexões, né, e as conclusões e começam a criar os seus objetivos de vida.
E isso, às vezes, pode levar, dependendo da situação de vida da pessoa, né? Se ela teve um ano muito difícil, se ela teve perdas, enfim, ela começa a fazer essas reflexões, ou se ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Infelizmente, algumas pessoas pensam assim, né? E acometidas de algum tipo de transtorno mental, é um momento em que as pessoas ficam mais vulneráveis, mas eu não tenho dados de que em janeiro tem um número maior de suicídios. O que eu tenho dado é que após, né, durante a pandemia, e agora a gente está vivendo um momento pós-pandemia, existe sim um aumento de todos os tipos de transtornos mentais, porque é como se a gente estivesse vivendo no cenário pós-guerra, né? Então as pessoas que passam por guerras e voltam, elas passam, né, por esse problema de pós-guerra, que é o aumento das doenças mentais. E, doutora, quando nós temos um diagnóstico de problemas com a saúde mental, como que a família pode ajudar? A família pode ajudar apoiando essa pessoa, né? Não julgando, não minimizando o fato. As pessoas acham assim, não, depressão não é nada, tu é preguiçosa, levanta dessa cama. Não entende que é uma doença, que às vezes ela precisa de intervenção medicamentosa e terapêutica junto, aliada. Então, assim, a família é fundamental para dar esse apoio, esse suporte, para estar junto, né? E até para identificar determinados riscos. Se aquela pessoa tem condições de ficar sozinha ou não. Porque às vezes a pessoa está num grau tão alto que ela não tem condições de ficar sozinha, porque ela pode oferecer risco para si ou para terceiros. Não, até essa questão da saúde mental é importante. Hoje estava conversando com uma amiga que ela teve burnout no trabalho, né? E isso chegou a ter picos ela teve indicativos de início de infarto por um problema de burnout, que é quando uma pessoa extrapola a sua capacidade de trabalho. Sua capacidade de concentração e tal. Isso. Então, isso que um problema mental pode ter reflexos sintomáticos, né? Com certeza. Os problemas mentais, tanto que a pessoa, quando ela tem fobia, o corpo dela todo reage. Ela sua, o coração ela tem taquicardia. Então, assim, o problema mental, ele reflete, sim, no físico. Então, a gente tem que cuidar da saúde como um todo. Biopsicossocial. Então, assim, nós somos esse todo. Nós não somos só separados. Não é só um corpo em movimento. Tem uma mente que comanda esse corpo, né? E eles têm que andar em equilíbrio e estar funcionando de uma forma saudável para que as pessoas possam estar convivendo e vivendo de uma forma mais plena e saudável. E, doutora, quais as doenças ou transtornos mentais mais comuns? Os transtornos mentais mais comuns são depressão, em primeiro lugar, e ansiedade. São os mais frequentes. Depois a gente tem as fobias, né? Depois a gente tem os transtornos obsessivos compulsivos, mas os principais, os mais frequentes, é depressão em vários graus, né? Tem grau leve, grau moderado, um grau mais acentuado, e a ansiedade. Creio, doutora, que por falta de conhecimento as pessoas têm o hábito de rotular as pessoas que passam ou estão passando, né, por dificuldades mentais. Como desmistificar esses rótulos? Exatamente fazendo isso que nós estamos fazendo agora, Amanda. Conversando, falando sobre o tema, mostrando para as pessoas que a doença mental, ela é uma doença como uma outra qualquer, que ela faz parte, né, do ciclo, infelizmente, do ciclo de doenças da humanidade e que nós temos que tratá-la e combatê-la. E que as pessoas não podem mais ficarem se sentindo acuadas e envergonhadas se elas têm algum tipo ou acha que está passando por algum tipo de transtorno mental ou alguma outra situação que não está trazendo equilíbrio emocional. Então, assim, é importante as pessoas poderem buscar ajuda e não ficarem só, poderem falar sobre, né? Então, assim, eu acho que o que o programa está oportunizando para os seus telespectadores é algo muito importante, que é o que vai fazer a diferença, é a gente poder falar de uma forma natural, aberta, sobre a doença mental. Eu tive um colega meu que teve uma crise de ansiedade no trabalho e teve falta de ar.
Mentira. Exato. É o que eu falei, o terceiro principal motivo de afastamento no trabalho são as doenças mentais. Tu falaste do burnout. O burnout é exatamente a doença por estresse no trabalho. É o estresse no trabalho que causa o burnout. Nós temos mais 4 minutinhos de programa e eu vou ler para vocês, então, as mensagens e comentários que chegaram aqui através do nosso WhatsApp. A Andréia de Lima, ela quer saber onde ela pode obter acompanhamento, se existe tratamento pelo SUS. Andréia, não fica só. Nós temos um telefone de apoio à vida que chama 188, tá? E também pelo SUS existem sim tratamentos gratuitos e também terapias, né? A pessoa pode procurar o Instituto de Psicologia, né? O IT, o Instituto de Terapias Integradas de Porto Alegre, o próprio Instituto de Psiquiatria disponibiliza atendimentos e terapias de forma gratuita. E o SUS, sim, em alguns casos, ele disponibiliza tratamento gratuito. Muito bom. E, doutora, quem tem depressão tem a tendência de piorar alguns meses do ano? Pergunta aqui a Gabriela Carraro. O final do ano e o início do ano são os meses, principalmente no final do ano, são meses que trazem mais, que mobiliza mais as pessoas. Porque o final do ano é aquele período em que o ser humano tem dificuldade de encerrar ciclos. E quando chega dezembro, está mostrando que o ano findou. E a pessoa normalmente olha para trás e vê o que passou naquele ano. Né? Então, assim, se aquele ano não foi tanto quanto ela gostaria, há uma tendência a ela ficar mais deprimida. Tem pessoas que tiveram muitas perdas quando chega Natal, não gostam no final de ano porque lembram da pessoa que não está mais entre elas. Então, assim, a pessoa, mesmo não sendo morte, tá? Por exemplo, a pessoa separou, a pessoa, enfim, está longe, está morando em outro local, há esse período do ano, né? O final do ano e o início do ano, em que as pessoas ficam mais acometidas mais sensíveis a terem algum tipo de transtorno mental. Mais uma mensagem que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Desde que meu esposo faleceu, percebo que meu filho não consegue se recuperar da falta do pai. Eu, como mãe, como posso ajudá-lo a superar? Conversando com ele, mostrando que o luto e a tristeza, é importante diferenciar a tristeza da perda, que é normal e que todo mundo tem, e que um filho que perde um pai, com certeza vai levar essa dor para toda a vida, mas a saúde mental está justamente no fato de a gente poder conviver com essas adversidades. Nós vamos ter momentos de tristeza, momentos de depressão, momentos de ansiedade, mas eles são situacionais. De novo, cuidar a frequência com que ocorre, a duração e a intensidade, e o quanto isso está impactando na vida dessa pessoa e da família dela. O que ela pode fazer? Buscar ajuda, se ela achar que é algo que passou, então, dos limites, que não é uma dor, uma tristeza normal, ela está muito acentuada, ela tem que buscar um atendimento psicológico ou algum tipo de terapia. É não manter o silêncio, não é, doutora? Não manter o silêncio e não ficar só. Muito obrigada, então, doutora Camila, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigada, João, Amanda, Papo Certo, Rede Ubra, que prazer estar aqui, obrigada. Espero poder ter ajudado com alguns esclarecimentos dos nossos telespectadores. Lembramos que a série Idiomas está sorteando mais uma bolsa de estudo através do Instagram do Papo Certo. E você pode concorrer à sua agora no dia 24 desse mês. Participem e muito obrigado a todos que nos assistiram hoje. Nós voltamos amanhã ao vivo, às 8 da noite, com o corretor de imóveis e engenheiro civil Christian Dias, para falarmos sobre aluguel de imóveis. Quais são as regras? E nós contamos com a sua audiência. Até lá!